Rabisco. 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 Rabisco Podcast, uma produção, canal de diversão e arte. Fala, ouvintes e espectadores do Rabisco Podcast. Olha nós aqui outra vez, né? E com esse mês especial do nosso aniversário do canal de Diversão e Arte. E a gente está tendo aqui uma série de bate-papos muito especiais, com pessoas muito legais. E eu não estou conversando sozinho, claro. Então eu queria aqui já dar um oi para Bia Ramstaller. Oba! Feliz de estar aqui hoje, nessa conversa que vai ser também especialíssima. E tamo junto. É isso aí. E o nosso querido Dinho Santos. Opa, vamos lá, mais um programa, mais um Rabisco Podcast e continuamos nosso mês de aniversário, 5 aninhos, vamos lá. É isso. Olha, nossa convidada de hoje, é uma honra a gente estar aqui com ela e eu vou falar algumas palavras para ela, sobre ela. Esquecer é uma necessidade. A vida é uma lousa em que o destino, para escrever um novo caso, precisa de apagar o caso escrito. Quem falou isso foi Machado de Assis. E a nossa convidada de hoje, ela é apaixonada pela palavra. Fez das canetas, teclados, telas e papéis a materialização primária das suas ideias, né? Da sua escrita, da sua dramaturgia. Uma das grandes roteiristas e dramaturgas da atualidade, com textos lidos e encenados em vários países como Suécia, Cabo Verde, Portugal e França. Ela já escreveu seu nome assinando obras no teatro e no audiovisual, como o espetáculo Cabaré Extravaganza, Giz, Ar Rarefeito, Epifania, Peça para Quem Não Veio e tantos outros. No audiovisual, olha, ela só na Netflix tem Onisciente, Irmandade, Bom Dia Verônica. No Amazon Prime tem Sentença. Ufa! É muita coisa, não cabe num único podcast. Eu estou falando de ninguém mais que Maria Chu. E graças a Deus, ela é nossa. Maria Chu, seja bem-vinda. Ai, gente, depois de uma apresentação dessa, a gente fica até tímida, né? Mas boa noite para todo mundo, muito obrigada, um prazer estar aqui. E vamos trocar as ideias, que isso também é importante. É isso, olha, e minha primeira perguntinha para você, Maria, é exatamente assim, é para te levar lá no seu começo, né? Conta pra gente como é que foi o seu encontro e a sua paixão com a escrita. Acho que a minha relação começou na infância, acho que como muitas pessoas, muitas crianças, que acho que o primeiro contato é com o diário, né? Aquele exercício de escrita, que aparentemente é só um lugar para você também desabafar e organizar suas ideias. E acho que o meu primeiro contato foi o diário, com a escrita. Depois, eu acho que a escola também, se a gente tiver a felicidade de se encontrar com bons professores, né, que incentivem a leitura e a escrita. Eu tive a felicidade de ter uma ótima professora de português, a professora Roseli Brambila Bass. Nunca vou me esquecer. Eu tive a mesma professora dos 10 até os 14 anos de idade, no ensino fundamental, e ela era uma grande incentivadora das minhas escritas. Então, não só no território das aulas dela, mas ela me incentivou uma vez a participar de um concurso de poesia. Eu não sou poeta, assim, eu gosto muito da prosa poética, mas a poesia em verso, assim, não acho que é meu talento, mas aprecio também, obviamente. E nesse concurso, né, eu ganhei um concurso de poesia lá, acho que meus 10 anos de idade, e aí acho que um mundo possível,
né? Escrever como um mundo possível. E foi a partir daí, né? Olha, se alguém se interessa pelas minhas escritas ao ponto de me nomear, né, como uma vencedora de um concurso, eu acho que tem algum valor. E eu nunca me esqueci desse concurso, acho que foi a primeira porta de entrada, né, para as drogas escritas, né? Que entorpece, né? A literatura, ela entorpece, então não deixa de ser uma droga. Eu tenho uma curiosidade sobre roteiristas, que é... Você coloca algumas pontinhas em cada história que identifique você? Tem uma marca de Maria Chu nos seus personagens, nos seus roteiros? Algo que fala, é ali, eu encontro ela ali, eu sei que é ela. Acho que tem um exercício que é inconsciente, mas tem um exercício consciente também. Então, já me deparei, por exemplo, com escritas que nasceram de encomendas, e aí você fala, não, né, é uma encomenda, né, eu estou distanciada dessa escrita, né, então não tem nada de mim. Mas quando eu vi essas peças no palco, eu estava toda ali. Uma vez eu escutei, né, que escrever é se envolver, então tudo que a gente escreve, por mais distanciado que a gente ache que esteja do material, está ali. Obviamente que hoje, por exemplo, um dos meus últimos espetáculos, que é o Quando Eu Morrer Vou Contar Tudo a Deus, eu me vejo ali, mas eu vejo a minha filha, que é um espetáculo infantil, eu vejo minha filha, eu vejo meu marido, e vi a minha cachorrinha ali também, no espetáculo. E a participação da cachorrinha ali foi fundamental, porque era uma peça infantil de um menino que não deixava de ter uma relação com o cachorrinho dele, né? Imaginário, mas era um cachorrinho. Então, é tudo sobre a gente. A gente tenta se distanciar do material, acho que não é, mas nas entrelinhas, nas nuances, a gente vai se colocando, né? Eu acho que é um jeito também de você criar intimidade com aquele material, né? E universalizar as suas experiências. Quando que começa o roteiro? Ele começa com você, ou você recebe uma proposta pronta, que é o produto, ou você tem a liberdade também de introduzir coisas que você queira? Você recebeu uma ideia para escrever algo, você pode introduzir elementos ou não? Você precisa centrar no que foi pedido ou não existe essa liberdade? Eu acho assim, claro que, por exemplo, eu já escrevi, por exemplo, Teatro Empresa, que é uma escrita muito mais dura, muito mais técnica do que poética e de ficção, né? Já escrevi para o Teatro Empresa, embora tenha uma ficção ali para você criar uma dramatização para os funcionários. Mas toda, acho que a escrita que eu fiz por encomenda, ou aquelas escritas que nasceram do meu desejo de criação mesmo, um pouco de mim vai. Um pouco de mim vai. Para realmente criar essa, como eu já disse, né, essa intimidade e universalizar as experiências. Porque, por exemplo, quando eu pego uma encomenda e que eu aceito essa encomenda, antes de eu escrever, acho que ali mesmo na proposta, eu fico tentando encontrar um ponto de fusão entre a minha vida e aquela escrita. Não que o personagem, às vezes, é muito diferente de mim, e às vezes é melhor ainda que seja, mas em que ponto a minha vida poderia cruzar com a desse personagem? Qual é a aresta ali que a gente tem em comum? Então, eu sempre tento criar essa intimidade para poder escrever. E você escreve, né? Você escreve para o teatro, você escreve série, você tem essa... e, ao mesmo tempo, você também tem uma outra forma de diversificar a sua escrita, que é quando você escreve para criança, quando você escreve... existe algo que te apaixone mais dentro da sua experiência? Não conseguiria dizer o que eu gosto mais de fazer. Eu gosto da ficção. Por isso que eu acho que eu fiquei muito pouco trabalhando no Teatro Empresa, porque essa escrita é mais dura, como eu disse. E, por enquanto, eu nunca fiz um documentário, né? Mesmo que a gente tudo roteiriza, mesmo no documentário, eu gosto de criar mesmo a ficção.
Então, por isso que eu não faço muita diferença. Se é um conto, por exemplo, que é ali dentro do universo da literatura, ou uma série de TV. Desde que a gente possa criar em cima, inventar um outro mundo, um mundo que não existe, me encanta. E o desafio, ele está no tema ou ele está na forma de escrita? O tema, de verdade, acho que não é o grande desafio. Porque se a gente for ver e pensar friamente, todos os temas já foram escritos, né? Shakespeare, por exemplo, ele já explorou muita coisa. De paixão, ódio, rivalidade, vingança. Todos esses temas, se a gente for ver, a gente está replicando. Só que a maneira de contar, as histórias não foram todas contadas, por isso que a gente persiste. A maneira de contar, o viés que a gente conta, aquele ponto de vista de um personagem ou de outro, é que me faz continuar, né? Então não é o tema que me atrai tanto, mas é o ponto de vista do personagem e as nuances e camadas que a história vai ganhando. Vou fazer um comentário, eu fiquei bastante feliz e emocionado com você falar do teatro empresa, porque eu tenho meu currículo anos de teatro empresa. Eu já ouvi várias vezes de que eu não sou ator porque eu sou de teatro empresa. Teatro empresa não é arte, é ofício, é trabalho, é outra coisa. E hoje eu tenho meu currículo, eu tenho orgulho e não tenho problema de falar quantos anos eu tenho de teatro empresa. E foi uma das maiores experiências que eu tenho na minha vida. E não me senti menos ator, não me senti menos artista por conta disso. Imagina assim, por exemplo, o tempo que eu trabalhei, que foi um período curto, confesso, mas não é muito diferente da peça de ficção, por exemplo, que eu recebo de encomenda. Tem sempre um tema, como já disseram aqui, né? Tem um tema. E eu também não me deixaria de me sentir menos escritora ou criadora por conta desse trabalho que eu fiz no teatro empresa. Só o fato de a gente criar uma estrutura de uma história dentro do que a empresa pediu e saber que aquilo vai ter em contato, com aquele material vai ter em contato com uma equipe, e que aquela equipe pode se emocionar, refletir, se sensibilizar com aquele trabalho que eu criei, imagina, isso para mim é maravilhoso, Né? Por que talvez eu não tenha continuado, né, com o trabalho em teatro empresa? Porque é aquele nicho, né? Às vezes é o nicho da empresa, dos funcionários que têm acesso. E aí eu queria expandir e levar para mais pessoas e depois falar sobre aquele trabalho, né? Eu escrevi comédias, assim, curtas, sketches, né? Mas para o teatro empresa. E que foi delicioso também. Maravilha. Maria, eu tenho uma perguntinha do nosso colunista, o Thiago Nunes, que ele preparou, ele não pôde estar aqui com a gente nessa gravação, mas ele mandou a perguntinha para você. Vou ler para você. Ele queria saber o seguinte: como que você enxerga o mercado para o roteirista hoje? Que dica que você deixa para quem está nos vendo e nos ouvindo e quer seguir a carreira de roteirista, mas tem um receio ou não sabe por onde começar? É um mercado realmente muito competitivo, mas puxando para uma coisa mais atual, né? A pandemia ela evidenciou, por conta daquele primeiro momento que a gente ficou, né? Aquele discurso de ficar em casa, e eu estou em casa ainda, né? Só para fazer esse parênteses, e que a maioria das pessoas estavam em casa e que que tipo de entretenimento que elas tinham acesso? Era a TV, né? A TV, ou streaming, TV aberta ou não, mas a ficção. Tudo bem, tem futebol também, né? Mas as histórias também é o que as pessoas tinham para se distrair. E aí eu fiquei pensando que nesse momento dessa pandemia, a gente viu como o trabalho do roteirista e toda a equipe dentro do audiovisual também, ela se fez muito necessária, se mostrou muito necessária, não só para entretenimento, mas como saúde mental também. Então, repito, é um mercado competitivo, a gente tem que sempre procurar se preparar para ele, né?
eu lembro que eu vou falar de uma experiência pessoal, né? Que a primeira sala, que foi do Onisciente, eles queriam uma pessoa que não fosse do audiovisual e que fosse da literatura, do teatro, para trazer uma outra visão para a equipe de roteiristas. Por mais que isso fosse um desejo, na hora da criação, você precisa saber da estrutura, saber das ferramentas que são próprias do universo do roteirista, para você contribuir da melhor forma para aquele material que, quando a gente faz roteiro, é um material, um documento, que ele possa ser acessado por toda a equipe do audiovisual. Então, quanto mais a gente se preparar, a escrita do audiovisual, ela é a gente fala de plot, né? Ela é multiplótica. Nem sei se existe essa palavra, acabei de inventar. Ela é multiplótica. Por quê? Né? A gente escreve, às vezes um dia você escreve um gênero infantil, né? Outro dia você escreve uma série de crime, outro dia é um thriller, outro dia é uma série dramática. E aí, como que a gente se adapta à escrita sendo ela tão diferente? É se preparando, não só aquele formato Mastercine, que é um formato, né, de como escrever um roteiro, mas lendo diversos materiais, sendo livro, né, acessando muitas séries, né, para você entender da estrutura. Cada um tem um ritmo diferente, né? Uma série dramática, ela tem um ritmo que é um pouco mais focado ali no personagem, e às vezes uma série de ação, ela é muito mais agitada, né? Tem muitas cenas assim corridas. Então, estudar o ritmo, estudar a estrutura é muito importante também. E uma outra coisa importante é mostrar-se, né? Mostrar-se como? A partir do momento que você escreve, né, um roteiro de um curta-metragem, por exemplo, é tentar inscrever esse curta-metragem em editais ou concursos de roteiro. E uma das coisas que algumas pessoas fazem também é assim, escrever e deixar o seu nome, né, em blogs. Eu costumo falar para algumas pessoas que me perguntam que eu já consegui emprego, né, esses trabalhos em sala de roteiro, pelos meus posts no Facebook. E não eram os posts sérios, os densos, não. Eram os mais leves. Por quê? Eles queriam uma leveza na escrita para dentro da sala, que tivesse um viés do humor. Eu gosto muito de meme, gosto muito de brincar, e quando eu vou para esse espaço da rede social, é um espaço para eu relaxar. E algumas pessoas falam assim, olha, aqui na rede social eu tenho que ser mais sério, eu tenho que ser não sei o quê, né? Como se fosse performando o personagem. E às vezes as pessoas estão de olho numa escrita que você nem imagina. Então, teve 2 trabalhos que eu consegui a partir dessa escrita mais leve e mais desprendida. Ou seja, toda escrita vale a pena. Você escrever, postar nas redes, né? Opinar também é muito importante, porque às vezes as pessoas não querem, principalmente nós somos pessoas negras, né? O que a gente pontua em relação a algumas pautas, pontua em relação a alguns pontos de vista em relação ao racismo, né? Às vezes um personagem negro aparece. Eu nem sempre escrevo só personagens negros, né, no audiovisual, mas o meu compromisso também é olhar para esses personagens, né? Então, eu preciso ter um ponto de vista universal dentro do movimento negro, por exemplo, ou das pautas identitárias que estão sendo faladas. Eu não posso falar a partir do meu umbigo ou da minha experiência pessoal. Né? Por quê? Porque quando aquele personagem negro vai para a tela, ele também não vai contar a minha história. Tem que ser uma coisa que seja identificável para várias pessoas negras que estão assistindo, mas para as pessoas não negras também, né? Porque as pessoas também precisam criar empatia com aquele personagem e se identificar com ele, independente, né, da sua etnia, da sua raça. Pela sua fala, eu fiquei pensando, pela pergunta do Tiago e também pela sua fala, eu fiquei pensando que eu acho que quais são as suas referências, ou quais as referências mesmo, os nomes ou as obras que a gente pode trazer para as pessoas, assim, a partir da sua experiência, do seu olhar, que referências que são essas?
eu acho que a minha escrita, ela é resultado de todas as referências, né, que eu tive durante toda a vida, né? Claro, essas referências mais somadas o que eu acredito ser o meu ponto de vista, né? Somos a soma de tudo isso. As referências, elas são diversas, né? E vêm de lugares totalmente diferentes, né? Desde a infância, por exemplo. Para mim foi muito marcante, quando eu era criança, foi muito marcante mesmo, por isso que eu vou contar. O projeto que tinha dentro da escola pública que eu estudava, e que os autores iam, de tempos em tempos, à biblioteca da escola e conversar com os alunos. Então, aqueles autores da coleção Vagalume, sabe? E que eles iam conversar com os alunos. Então, assim, para mim, nossa, ver Pedro Bandeira na escola, Marcos Rey, e olhar eu, né, que tinha uma vontade de ser escritora desde criança, e falar, olha, quando eu crescer, já pensou? Eu tenho um livro e as pessoas perguntarem desse livro para mim, ou compartilhar coisas na biblioteca das escolas também, eu achava o máximo. Então, para mim, esses autores, né, dessa coleção Vagalume, todos eles, uma referência, né, não só pela escrita, mas pela presença e pela vontade de trocar com crianças, né, com o público, não precisa ser criança, né? Então, para mim, assim, nossa, marcante. E aí, assim, são várias referências durante a vida, né? Eu fiz o cursei letras, então, dentro da literatura tem vários autores. Eu vou citar uma aqui, que é a Carolina Maria de Jesus, não só porque eu falei do diário também, né, quando eu era criança, de escrever esse diário, e por conta do quarto de despejo, né, que é nesse formato de diário, mas por ela ser essa mulher negra, e que ela tinha ali o olhar para a literatura como uma salvação e existência, né? Ela escrevia como uma necessidade, mesmo ela não tendo acesso a papel limpo às vezes, escrever era maior que ela, era uma coisa que ela podia deixar de comer às vezes, porque não tinha, mas ela não podia deixar de escrever. Então, para mim, Carolina Maria de Jesus é um exemplo de resistência, de persistência, né? Mesmo no mundo adverso que era o dela, ela insistiu na literatura até a morte, né? Até o último momento. Então, eu vou citar a Carolina Maria de Jesus dentro da literatura, por ser essa mulher negra. E aí, por exemplo, dentro do teatro, para mim, vou tentando colocar esses lugares. Dentro do teatro, a Grace Passou é uma referência para mim, que ela é, por ser dramaturga, por ser essa multiartista, né? Por ser dramaturga, por ser diretora, roteirista e atriz. E deve ter mais funções que eu não conheço da Grace, mas por ser também essa mulher que reúne tantos talentos. Vou citar não só mulheres, vou citar também homens, mas vou citar outra mulher dentro do audiovisual que para mim é uma referência, porque ela disse, dentre outras coisas, não só pelo trabalho dela, ela falou, Chu, a gente precisa de mais mulheres negras escrevendo no audiovisual. E eu não escrevi até então. Então, tem esse peso da Renata Martins, né, na minha vida, por ela ter me dito isso. Precisamos de mais mulheres negras. E eu falei, será que é um caminho possível? E eu sou apaixonada pelo audiovisual também. Então, vou citar essas 3 mulheres por enquanto, mas o Mário Viana também, que foi um dos meus professores, do teatro, e também é uma referência para mim. E, nossa, tem muita gente também. Tem pessoas com quem eu trabalhei, que eu admiro muito. A lista é muito grande. Eu também vou chamar de Chu, então. Pronto. Tá combinado. Chu, minha última perguntinha, não sei se o Dinho também tem, mas a minha última perguntinha para você também é do Thiago, e ele também perguntou o seguinte: como que é para um roteirista, ou para roteirista, né, competir com a realidade? É que a realidade é uma competição acirrada, né? É uma competição acirrada. É que a realidade, ela é bem desorganizada, né? Às vezes acontece um plot twist atrás do outro. Você fala, caramba,
né? Ontem mesmo teve uma reviravolta, né? E hoje tem outra em cima da reviravolta. Então, a realidade ela é mais desorganizada por isso. Então, a gente tenta competir organizando o roteiro de uma forma que o espectador não leve tantos sustos. Né? A gente programa essas viradas, programa esses sustos, porque na nossa realidade é uma virada atrás da outra. E a gente não tem... Exatamente. A gente, como espectador dessa vida, sendo brasileiro, a gente não tem tempo nem do respiro. E como roteirista, a gente prioriza o respiro. Depois de muitas cenas encadeadas, muito tensas, a gente cria uma cena de respiro do personagem. A gente não está tendo momentos de respiro no nosso país, felizmente. Fantástica a sua fala. Ó, parabéns. Mari Chu. Pode chamar de Chu. Tá bom. Olha, eu quero agradecer, a gente quer agradecer a sua vinda, a sua presença aqui no nosso Rabisco Podcast e de estar celebrando conosco esses 5 anos do canal Diversão e Arte. E só desejar muito sucesso, porque a sua escrita é muito necessária para a gente. Desejo sucesso para todos nós, né? Porque hoje eu vi, citando de novo a Renata Martins, ela falou sobre esse topo, né? Que a gente fala assim, olha, né? Cada vez mais sucesso, que a gente chega nesse topo, que chega nesse lugar, né? E aí ela faz essa provocação, né? Se a gente chegar no topo, para chegar no topo, né? Que é esse lugar mais alto, você tem que ter uma base para você chegar lá. E quem é que vai ficar na base, né? A gente tem gente que vai tá sempre na base o tempo todo, né? A gente tá subindo em quem, né? Para estar no topo. Então, que não haja esse topo. Aí já é uma provocação minha, né? De que não haja esse topo, né? Que nós estejamos e alcancemos esse lugar de horizontalidade, né? Sejamos todo mundo no mesmo em pé de igualdade, para não falar a gente está no topo e quem está embaixo. Que a gente tenha e lute por esse lugar de horizontalidade, né? Um ao lado do outro, de mão dada, às vezes sem mão dada também, mas estamos ali no mesmo nível, né? Na mesma base, que eu acho que seria o mais importante, mais bonito para todo mundo. Mais sucesso para a gente, né? Para nós todos. Amém, obrigado. Muito bom, obrigada. Imagino. Mega ansioso. Estava mega ansioso por esse papo, mega ansioso por esse encontro, a gente já provocou várias vezes e não aconteceu, mas enfim, aconteceu online, mas aconteceu e eu estou muito feliz e satisfeitíssimo demais. Aqui inebriado, inclusive. Presente. Gente, eu agradeço de verdade, porque toda vez que a gente ouve uma pergunta, a gente acaba refletindo sobre o nosso próprio trabalho e a maneira como a gente escreve, porque às vezes é um movimento não instantâneo, mas a gente não pensa sobre o nosso próprio processo criativo. Então, essas perguntas ajudam também me ajudam também a organizar esse meu pensamento, né, e devolver isso em forma para outras pessoas que também podem puxar desse mesmo lugar para começar o seu próprio trabalho. Então, eu que agradeço essa conversa, as perguntas, e desejo para nós todos, como já disse, né, sucesso na caminhada e força nela também. Muito bom. Isso. Muito inspiradora beijo, também. Querida. Beijão. Beijo. Obrigado. Gente, que bate-papo gostoso foi esse, né? Nossa. Tem Maria conversas Chu. que inspiram, né? A Verdade. gente termina uma conversa dessa com vontade de produzir algumas coisas. Produzir no sentido de escrever, de criar, de colocar a mão na massa. A gente sai fervilhando de ideias. Verdade. E essa fala dela dessa busca, né, de trazer essas referências tão latentes na vida dela e traduzir isso na escrita, eu acho muito, muito legal, porque traz um olhar quase que como é que posso dizer?
um olhar muito autêntico, né, para a realidade do que ela está escrevendo, mesmo que seja uma ficção, né? Humaniza, né? E acho que humaniza também esse profissional, que é um profissional que às vezes está atrás, né, por trás de muita coisa, né? Uhum. E se as pessoas não estiverem atentas, elas acabam nem sendo um olhar, com esse olhar de quem enxerga as camadas, acaba nem percebendo que importância fundamental, total, tem ele, né? Verdade, a gente às vezes só olha para o autor quando ele é um autor de novela, né? Senão a gente fica no diretor, fica no ator, e a gente esquece que, assim, não tem obra, né, não tem uma boa obra sem um bom roteirista, né? Verdade. Isso eu estava muito empolgado. Estava muito empolgado para ouvi-la falando conosco. Nossa, é uma fala muito gostosa. Eu gostei demais. Bom, então é isso, né? Então é isso. A gente, semana que vem, nós estamos aí de volta. Estamos aqui mais uma semana. Então tá. Um beijo, um abraço para todo mundo, gente. Beijo, beijo. Suas dicas culturais no Rabisco Podcast. Um oferecimento canal Diversão em Arte. A sua identidade digital brasileira. E aí, galera, passando aqui para deixar uma dica cultural para vocês. Estreou recentemente o filme Veneza, com direção de Miguel Falabella, nos cinemas. O filme é sensacional, eu gostei bastante, ele é bem emocionante, ele mexeu bastante comigo, me fez rir, me fez chorar no final. Eu acho que vale conferir. Para mim é uma das grandes pérolas do cinema brasileiro mais recente. Então vale conferir Veneza nos cinemas com toda a proteção, seguindo os protocolos de segurança em alguns cinemas. Então confere lá. Veneza, com Daniele Vinitz, Du Moscovis e Dira Paz. Já sei como é que eu vou levar a gringa pra Veneza. Salve, salve, meu nome é Felipe Celestino, eu sou ator e cofundador do O Bonde, um coletivo de teatro negro daqui da cidade de São Paulo. E a gente vai estrear a nossa peça-filme Desfazenda, Me Enterrem Fora Desse Lugar, de dramaturgia de Lucas Moura, direção de Roberta Estrela Dalva e direção musical de Dani Nega, nos dias 25 e 26 e 27 de junho, pelo Itaú Cultural, dias 25 e 26 às 8 horas, dia 27 às 19 horas, e os ingressos já estão disponíveis lá no site do Itaú Cultural. Em seguida, a gente faz uma temporada de 20 apresentações pelo Prêmio Zé Renato, da Secretaria Municipal de Cultura. Então vem com o bonde, vem assistir a gente, Desfazenda, Me Enterrem Fora Desse Lugar, a gente se vê por lá. Oi pessoal, aqui é o Thiago, colunista do canal Diversão e Arte, e eu vim trazer uma dica cultural para vocês essa semana. É o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, que está disponível na plataforma do Itaú Cultural, que é o Itaú Cultural Play, um serviço de streaming completamente gratuito e focado no audiovisual brasileiro, que traz produções de diversas áreas, quebrando, né, um pouco dessa regionalização entre Rio e São Paulo. Eles estão expandindo para todo o Brasil. E tem muita coisa clássica lá também, e esse filme é muito importante num processo, no movimento chamado Cinema Novo, né, que o lema do Glauber era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, né, queria dizer que ele era livre, e o Cinema Novo é um movimento de liberdade, onde os cineastas saíam do set, iam pra rua, eles faziam as coisas mais autorais, e tinha a marca deles ali, retratava muito da sociedade brasileira, né? E esse filme, ele é super interessante, porque ele traz questões do Nordeste, Glauber era nordestino, baiano, e questões de fanatismo religioso e como a violência age nesse contexto, né? Super interessante, tá disponível gratuitamente. É um filme obrigatório para quem gosta da cultura nacional, de cinema nacional. Vejam.
Salve, salve, meu povo! Meu nome é René Luiz e eu tô falando aqui em nome do Coletivo CIDA, Coletivo Independente de Artistas. Nós somos um coletivo de artistas aqui da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, e tenho um convite muito especial para vocês. No próximo dia 24, às 20 horas, nós vamos fazer uma pré-estreia oficial do nosso novo trabalho, a versão virtual e acessível do espetáculo Maré, que conta com audiodescrição e libras para que todos, todas e todes possam sentir um pouquinho dessa dança que o Coletivo CIDA produz. O espetáculo fala sobre violência contra a mulher, sobre preconceito racial, sobre capacitismo, mas ele faz tudo isso costurando as muitas possibilidades de se relacionar, as muitas possibilidades do amor. O espetáculo vai acontecer agora, no dia 24, e na sequência vai ter um bate-papo com a equipe técnica que produziu esse espetáculo. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre essa produção de dança acessível, inclusiva e produzida em período pandêmico, você pode assistir a gente no dia 24 e bater esse papo gostoso com a equipe técnica. Mas, se você não está disponível nesse dia, o espetáculo segue em cartaz lá no YouTube do Itaú Cultural até o dia 1º de julho. E é isso, minha gente. Esse é o convite do Coletivo CIDA. Sigam a gente nas redes sociais e venham assistir o Maré com a gente nessa pré-estreia que tá linda de doer no palco virtual do Itaú Cultural. Um beijo, até breve. Calma, eu já tô pensando no futuro, que eu já tô driblando a madrugada. Não é gente do céu, Marisa Monte está de volta e com dia e hora marcada para poder lançar o seu novo álbum chamado Portas. Pois é, ela lançou agora, né, já tem umas 2 semaninhas aí que Marisa lançou Calma, o novo single do projeto que ela tá chamando de Portas. Eu falei na última vez que eu apareci por aqui, né, para dar dica cultural de que eu não tinha ouvido e agora já ouvi. Enfim, gente, é só alegria. E o Portas vai chegar agora dia 1º de julho para poder celebrar os 54 anos da nossa diva, Marisa Monte. E que ela tá trazendo um presentaço pra gente em forma de canções inéditas. Olha, nós estamos aí de olho, dona Marisa Monte, para poder saber como é que vai ser esse Portas. E o mais legal é que vai ser no dia 1º um lançamento em todas as plataformas digitais, às 21 horas. Só que a Marisa tá fazendo transformando esse lançamento também num evento solidário. Olha que bacana. Para quem quiser ouvir 1 hora antes da audição oficial, a partir das 21 horas, vai ter uma audição solidária. Ela está chamando de audição solidária esse evento, que é um ingresso que você compra a partir de uma doação que você envia a partir de R$20 no site Eventim. Deixa eu ler, peraí. eventim.com.br/Marisa Monte Solidário. E aí essa arrecadação é uma arrecadação de cestas básicas aos profissionais de cultura. Já foram arrecadados nessa campanha que a Marisa lançou mais de 10 toneladas. Olha que legal! Pois é. Então, se você quiser participar, é só entrar nesse site que eu te falei, eventim.com.br/Marisa Monte Solidário, e aí fazer sua doação a partir de R$20 e só garantir a sua audição solidária a partir das 20 horas. Deixa a luz do sol bater na estrada, ilumina o asfalto negro. Ilumina o asfalto negro.
Você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão e Arte. Nosso programa vai ao ar às sextas-feiras e você o encontra nas principais plataformas de áudio streaming e podcast, como a Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e muitos outros. Você encontra todo o nosso conteúdo com os programas, artigos, notícias, críticas, crônicas e tudo mais do universo da arte e cultura no nosso portal, canaldiversãoearte.com.br. Inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais. O Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramstaller e Dinho Santos. Edição, Fred Cunha. Colaboradores, Thaís Britor e Vitor Luz. Coprodução, Atraverso. Produção e realização, Canal Diversão e Arte. Canal Diversão e Arte. Arte e cultura em multiplataformas. Você interessado em cultura, arte, diversão? Ouça o podcast Rabisco, do canal Diversão e Arte.